Pessoal, meu nome é Acácio, desenvolvedor do Planilha Mais. Agora vamos aprender a configurar o Planilha Mais para você fazer cálculo de rescisão de contrato de trabalho. Você não pode começar a utilizar o programa sem antes deixar configurado com todos os parâmetros que você ache legal, que você entenda a lei ou que a sua convenção coletiva determine. Caso tenha dúvida, é importante procurar o seu jurídico. Então vamos acessar aqui o programa. Lembrando que o programa não funciona se você não entrar aqui em opções, habilitar este conteúdo e clicar OK. Só após isso você clica em inicializar. Então aqui tem as opções cálculo de rescisão, cálculo de rescisão com salário variável, cálculo de rescisão de contrato de experiência, cálculo de seguro-desemprego, o botão fechar para fechar o programa e a tela e o botão configurações. Vamos acessar aqui. Aqui você tem todas as opções configuráveis. Vamos começar pelo aviso prévio. Só clicar aqui. E aqui a gente responde conforme você acha que seja o correto. Permitir cumprir o aviso prévio proporcional adicional à lei número 12.506, ou seja, aquela lei que cada ano trabalhado, o trabalhador tem um acréscimo de 3 dias no aviso prévio legal. Há pessoas que entendem que esse aviso pode ser cumprido, há pessoas que entendem que esse aviso tem que ser indenizado e não pode ser cumprido. E também tem a convenção coletiva que pode determinar isso. Então você seleciona se pode ser cumprido, sim ou não. Se você colocar não, por mais que você digite lá que ele cumpriu 36 dias, o programa não vai aceitar, vai limitar a 30. Se você colocar sim, ele vai permitir ele cumprir 39 dias, 33 dias, o que for. Vamos deixar no não. Aqui a segunda opção é o desconto de aviso prévio não cumprido, pedido de demissão. No caso, se o funcionário pedir demissão e não cumprir aviso, o desconto dele, do aviso, o que vai ser? Vai ser sobre o salário fixo dele ou vai ser sobre a média salarial? Se você entender que vai ser sobre a média salarial, comissões, hora extra, DSR, o que for, você deixa selecionado esse botão. Se entender que não, é só o salário base dele e não calcula os acréscimos, você deixa selecionado o salário fixo. Ok? Aqui a outra tela é voltando no assunto da lei 12.506, que determina que cada ano trabalhado são 3 dias a mais no acréscimo na lei do aviso prévio. Parâmetro. Você entende que se ele completar um ano, um ano ou 2 que seja, ele já tem direito, ou você entende que tem que completar ano mais um dia? Então você seleciona qual que é o parâmetro que ele vai calcular. Aqui, se ele não tiver nenhum ano, vai ser 30 dias de aviso. Se ele tiver um ano, está programado para 33. Se ele tiver 2 anos de trabalho, está programado para 36. Há quem entenda que ele só tem direito a partir do segundo ano de trabalho. Então você preenche aqui 30 e nos 2 anos 33. Ele já vai completar todos os parâmetros seguintes, sempre limitado a 90 dias. Tá ok? Vamos deixar aqui mais benéfico para o trabalhador, que é 33 dias a partir do primeiro ano completo. Descendo aqui, a última opção sobre aviso prévio. Os empregados com certa idade e certo tempo de contrato de trabalho na mesma empresa, dispensados sem justa causa, o aviso prévio terá acréscimo? É aquele caso, vamos supor que ele tenha 45 anos de idade, 5 anos na empresa, ele tem direito a mais 15 dias no aviso. Isso que determina a convenção coletiva. Existe benefício? Você coloca não, está tranquilo, não precisa mexer em mais nada. Tá? Se ele tiver o benefício na convenção, você seleciona sim. A partir de que idade? Quando ele tiver 50 anos de idade. Quantos anos trabalhando na empresa? Só se ele estiver trabalhando há mais de 10 anos na empresa que ele vai ter direito a acréscimo no aviso. Quantos dias? 15. Vamos deixar aqui 15. Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui vai da convenção coletiva de cada categoria. Vamos deixar não aqui, porque esse aqui é só um teste. Terminamos de mexer tudo, a gente vai clicar aqui no xizinho normal de fechar. Ele vai questionar, você deseja salvar? Sim ou não? Depois que você fez a configuração, você coloca sim. Se você mexeu e não tem certeza, você coloca não para não salvar. Vamos salvar essa configuração aqui. A segunda configuração
é a data base da categoria. Vamos selecioná-la. Aqui ele pergunta qual é o dia e o mês da data base da categoria. Para que funciona essa opção? Vamos supor que é uma categoria todo dia 1º do 9, é a data base para o reajuste salarial. Então existe aquela lei que o funcionário for dispensado no trintídio da data base tem a multa de 1 mês de salário, a projeção que calcula, né? Então, preenchido esse campo, ele já vai calcular automaticamente se a projeção está caindo no trintídio que antecede a data base e já vai colocar a multa no cálculo. E aqui você seleciona, essa multa vai ser apenas sobre o salário base, você seleciona esse, ou se a multa vai ser sobre o salário médio. É o valor que você vai digitar lá, incluindo o TSR, hora extra, comissão, insalubridade, periculosidade, o que ele tiver de média, que você vai preencher, ele vai considerar, ou o salário base. Terminamos, vamos fechar, salvar sim ou não, sim. A terceira opção é incidências de INSS, imposto de renda, descanso menor remunerado, hora extra e adicional noturno. Então aqui tem as opções, né, com os parâmetros, e aqui você seleciona se ele tem incidência em cada um desses itens. O aviso prévio tem incidência de INSS? Alguns entendem que sim, alguns entendem que não. Tem incidência em imposto de renda? Vamos deixar não. Descanso semanal remunerado, tem incidência de INSS? Deixa sim. Se você entende que não, é só desmarcar. Vamos deixar sim. Imposto de renda, tem incidência? Sim. E assim por diante. Você vai ver aqui todas as opções e vai selecionar se ele incide INSS, imposto de renda, descanso semanal remunerado e hora extra adicional noturno. Se você acha que quebra de caixa não tem direito a DSR, você deixa desmarcado. Se você acha que tem direito a DSR, que eu acho que sim, você deixa selecionado. Feito todas as configurações, você fecha aqui no X e opta se vai salvar ou não essa configuração. A quarta configuração, salário mínimo estadual. Tem estados que já colocaram o salário mínimo estadual, tem estados que não tem. Então basta você preencher o valor ou deixar zero se não tiver. Isso aqui é fácil, vamos fechar. Hora extra e adicional noturno. Qual é a porcentagem de hora extras normais? 50% padrão CLT? 60% tem um benefício a mais na convenção coletiva? 70%? Basta preencher aqui qual o valor. Porcentagem de hora extra em domingos e feriados. Você também preenche, vamos deixar 100%. Segunda opção, terceira. Parâmetro de cálculo de horas extras adicional noturno. Calcular horas extras sobre as verbas do mês da rescisão ou calcular as horas extras sobre a média salarial. Sobre o mês da rescisão ele vai calcular lá quantas comissões ele teve no mês, periculosidade, vai calcular lá, vai dividir e colocar o acréscimo legal que você preencheu acima. Se você colocar sobre a média salarial, o valor que você preencheu de média de ganhos dos últimos 6 meses, 12 meses, 3 meses, que a convenção demandar, ele vai calcular sobre esse valor. Adicional noturno pela CLT é 20%, se a convenção coletiva sua é 30%, basta preencher 30% e ele vai considerar isso como adicional noturno. Feitas as configurações, a gente fecha e opta por salvar sim ou não. Ao próximo item, adicional insalubridade. O parâmetro de cálculo da insalubridade, que tem lá 10%, 20% ou 40%. A lei, que diz que é sobre o salário mínimo, e a Constituição Federal diz que não pode ser baseada no salário mínimo, e então seria inconstitucional, e além do mais tem a convenção coletiva. Então você seleciona qual é a forma do cálculo de insalubridade que você vai considerar. É sobre o salário base do trabalhador, é sobre o salário mínimo nacional, ou é sobre o salário mínimo estadual, aquela porcentagem. Você seleciona qual a opção, fecha, salva sim ou não. Cálculo proporcional de saldo de dias. O que é isso? O cara trabalha lá 15 dias no mês de saída. E ele vai dividir, e o mês tem 31 dias. Você entende que divide por 30 e multiplica por 15. Seria essa opção. Ou você entende que divide por 31
e multiplica por 15. Seria essa opção. Mês de fevereiro, ele vai calcular por 30 ou vai calcular por 30 ou vai calcular por 28 ou 29? Eu entendo que é por número de dias no mês. Mas caso você opte dividir sempre por 30, o programa já entende, por exemplo, se ele trabalhar 31 dias e der um mês cheio, ele vai pagar um mês cheio, não 31 dias. Se fevereiro tem 28 dias, ele vai pagar também um mês cheio se ele trabalhou os 28 dias. Então tem essa configuração de segurança. Feito isso, fecha, salva sim ou não. Vamos voltar e vamos deixar por dias. Contribuição ao sindicato. Então cada sindicato tem a sua contribuição, que pode ser assistencial, confederativa, associativa e a sindical, que é obrigatória. Então aqui temos a assistencial. Que mês que cobra assistencial? É mensal? Você seleciona todos os meses. Não, é só no mês de outubro. É outubro e agosto. Você basta selecionar qual mês que vai descontar. O método do cálculo, se é sobre remuneração, porcentagem sobre a remuneração ou valor fixo. Basta selecionar. Se for porcentagem, você preenche aqui qual o valor, 5%, por exemplo. Calcula sobre adicionais, sim ou não. Se você colocar não, ele vai calcular a porcentagem só sobre o salário base. Se você colocar sim, ele vai considerar lá tudo, insalubridade, DSR, hora extra, e vai calcular essa porcentagem. Valor limite de desconto, vamos supor que seja 5%, mas limitado a R$70. A gente preenche aqui. Se for o valor fixo, você seleciona aqui, o que está escrito aqui não importa, e você preenche o valor, R$35. Então basta preencher aqui. Tá ok? Confederativa, é a mesma configuração, é mensal, por exemplo, menos o mês de julho. Aí basta selecionar todos os meses, menos o mês de julho. Porcentagem ou valor fixo, mesmo parâmetro. Associativa, mesma coisa, seleciona os meses, se é valor fixo ou porcentagem, qual porcentagem se for, qual valor fixo se for, vai calcular sobre adicionais e se tem limite. Se não tiver limite, deixa zero. Contribuição sindical, só tem o mês de março, vamos deixar selecionado. Ele vai ser 1/30 sobre o salário base ou vai ser 1/30 sobre o salário bruto, inclusive adicionais. Você opta qual que é o seu entendimento. Vamos deixar salário bruto. Feito isso, você fecha e salva. No meu caso aqui eu não vou salvar porque é só um teste. Nota do rodapé. Aqui basta você, ele vai abrir uma telinha que não está abrindo, eu vou consertar esse erro, mas é uma telinha onde você digita o texto que ele aparece no rodapé da tela de impressão. Por exemplo, este cálculo foi feito baseado em informações do trabalhador, podendo não ser um cálculo exato, ou o sindicato está sempre a seu dispor. O que você quiser que saia na nota do rodapé, você preenche lá. Feito isso, você volta ao menu e já pode começar a utilizar o sistema, ok? Que vai ser passado no próximo módulo. Até a próxima, pessoal.